Cumprimento o povo de Deus com a paz do Senhor Jesus. Meus irmãos, sem muita demora, abra tua Bíblia comigo, no livro de Gálatas, capítulo número 4. Em nome de Jesus, para nós não perder tempo, porque o tempo é precioso, né? E Deus está no controle de tudo. Culto de ensino. Confesso aos irmãos que eu aprendo com os irmãos. Aprendemos um com o outro, né? Às vezes nós viemos achando que nós vamos ensinar, acabamos aprendendo. É assim que é a palavra do Senhor. Se nós entender que nós aprendemos com os outros, a cada dia que passa nós vamos aprender mais. Amém? Livro de Gálatas, capítulo de número 4, a partir do versículo de número 21. Em nome de Jesus. O tema da minha Bíblia está Sara e Agar. São uma alegória dos dois concertos. Amém? Gálatas 2, capítulo 4, a partir do versículo 21. A palavra do Senhor vem dizendo assim: Dizei-me vós, os que quereis estar debaixo da lei, não ouvis vós a lei? Porque está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da escrava e o outro da livre. Todavia, o que era da escrava nasceu segundo a carne, mas o que era da livre, por promessa. O que se entende por alegória, porque estes são os 2 concertos, um do monte Sinai, gerado filhos para a servidão, que é Agar. Ora, essa Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos. Mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, a qual é mãe de todos nós. Porque está escrito: Alegra-te, Esther, que não dás à luz. Esforça-te e clama, tu que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os da que tem marido. Mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaque. Mas como estão aquele que era gerado segundo a carne, perseguia o que era segundo o Espírito, assim também agora. Mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. De maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Amém? Glória a Deus. Meus queridos irmãos, estava meditando nossa mensagem para trazer hoje para a igreja, e todo momento eu ia em vários livros da Bíblia, e Deus me trouxe aqui nessa passagem onde fala de Sara e Agar. Sara, a promessa era para Sara, não para Agar. Às vezes Deus faz uma promessa na minha, na sua vida, e a promessa de Deus é no tempo dele, não no tempo meu e no seu. Então nós temos que esperar com paciência do Senhor. Só que Sara não teve paciência para esperar do Senhor, porque Deus falou que Abraão ia ser pai de nação. Ela achou que ele ia ter muitos filhos. O significado de pai de nação, meu irmão, nem ser filho carnal, mas sim espiritual. Ele ia ser o pai na fé, e ela também. Mas a promessa que Deus falou que ela ia gerar um filho, ia gerar, mas é no tempo dele. Só que nos dias de hoje não é como também nos dias antigos, também já foi assim desde os tempos antigos. As pessoas têm o tal de querer ajudar Deus,
querer dar uma empurradinha. Ah, Deus fez uma promessa para mim, pastor, mas está demorando demais. Ah, eu estou esperando já tem 10 anos. Meu irmão, o tempo não é meu, não é seu, é de Deus. Deus não relatou o tempo que vai ser. Ele diz que vai acontecer. Se Ele diz que vai, vai. É no tempo dele. Mas pastor, mas aí eu vou estar velho. Mas às vezes essa idade, a idade velha, que Deus quer provar você. Porque às vezes hoje você está como uma criança, como Paulo disse, quando era criança, fazia coisas de criança. Que às vezes ainda você faz coisa de criança. Deus primeiro está te amadurecendo. Porque quando você estiver na fase adulta, não é só na idade, mas sim por dentro. Aí sim Deus coloca você para gerar, como Ele fez com Sara. Porque Sara, Deus fez a promessa, mas ela não acreditou na promessa. Se você for entender, se ela tivesse acreditado na promessa de Deus, ela não tinha pedido o esposo de Abraão para dormir com uma serva, com a escrava, para gerar filho. Porque ela não quis esperar o tempo do Senhor. Quantos não têm esperado no Senhor, meus irmãos? Está esperando mais no homem do que em Deus. Deus fala através da palavra, revelação do Espírito Santo, no sonho, nas madrugadas, mas aí está esperando ainda mais do que uma confirmação do homem. Deus usa para confirmar, mas a maior confirmação de Deus para mim, para a sua vida, é a palavra. Essa palavra de Deus, meus irmãos, não volta vazia. Se Deus trouxe essa mensagem aqui nessa noite, é porque tem pessoas aqui que já está daquela forma. Deus, eu já estou cansado de esperar, não aguento mais. Quantas vezes eu tenho usado servo e serva no Senhor, mas não sabe esperar o tempo do Senhor. Aí sempre vai vir a murmuração, a lamentação, e vai querer voltar na estaca zero lá atrás, onde começou. Quantas vezes que Deus tem falado para fazer dessa forma, que é dessa forma que vai ser, mas no meio da caminhada, mas da forma que eu estou fazendo está dando certo, agora eu vou fazer do mesmo jeito. E a palavra do Senhor vem nos dizendo em Isaías 55:8: os meus pensamentos nas vossas pensamentos, os meus caminhos não os vossos caminhos, diz o Senhor. Então você tem que entender que a vontade sua é passageira, mas a vontade do nosso Pai, Ele prevalece e permanece para sempre. Eu quero que você entenda uma coisa nessa noite: a promessa quem fez não é eu, é Deus. A palavra é dele. Se você crê, diz crê que no Senhor Jesus Cristo será salvo do pecado. Tudo é possível àquele que nele crê. Se crês, verás a glória de Deus. Meu irmão, o milagre na minha, na sua vida, não dependemos de homem terreno, dependemos de Deus. Se Deus prometeu para mim e para você, pode levantar um inferno, vai ser para glorificar o nome do Senhor. Mas quando nós olhamos tudo como barreira, tudo como impedimento, vai ser um impedimento sim. Porque a palavra do Senhor diz assim, a palavra que sai da minha boca. Se eu for chegar aqui e eu ver essa porta aqui com um impedimento para me atravessar para lá, vai ser um impedimento. Mas se eu for ver ela e dizer, não, essa porta é o limite que eu vou ficar aqui, porque aqui é o lugar que eu vou ministrar. Mas se eu quero chegar até lá, eu vou ter que abrir ela. E Jesus, Ele é a porta. Ele diz, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz, eu entrarei e cearei com ele e comigo. Ele está falando contigo, eu sou a porta. Qual que é a porta que você precisa? E a palavra do Senhor vem dizendo aqui, meus irmãos, mas a Jerusalém, que é de cima, é livre, ao qual é mãe de todos nós. Deus está falando contigo, você é livre. Porque você não foi comprado com ouro nem com prata, mas foi comprado pelo sangue. E Ele está falando contigo. Para Jerusalém que é livre, é para buscar de cima, não de baixo. Se você buscar de cima, Ele manifesta embaixo o Espírito dele. Ele está falando, Jerusalém, ficar em Jerusalém até que do alto ele dirige o poder. Jerusalém, Israel, o povo de Deus, o povo eleito, meus irmãos, para morar na glória.
E ele diz que é de cima. Então nós que somos de Jerusalém, nós somos de cima. Nós não somos terreno. Nós não podemos olhar para as coisas terrenas, porque as coisas terrenas é passageira. São as concupiscências da carne. E a Bíblia fala que as concupiscências da carne é a avareza, a inveja, a idolatria, a feitiçaria, a mentira, o engano. Mas as coisas que vêm do alto é aquilo que o olho do homem não viu, o ouvido não ouviu, mas é aquilo que Deus está preparando para mim e para você. Ele está preparando, Ele está falando contigo: eu vou vos preparar um lugar, porque na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, não teríamos enviado. E a palavra do Senhor vem dizendo, porque está escrito, meu irmão, se Ele escreveu, ninguém apaga. Olha o que é que está escrito: alegra-te, estéril, que não dá luz. Esforça-te e clama tu, que não estás de parto, porque os filhos da solitária são mais do que os que daqui tem marido. Deus está falando contigo. Esforça-te, clama. Quando fala filho da solitária, que às vezes você se sente sozinho, às vezes você se sente até impotente, falando: Senhor, mas as pessoas parecem que estão afastando de mim. E o Senhor está falando contigo nessa noite através da palavra. Esforça-te e clama, porque não está de parto. Você não está de parto, não. É para você se esforçar. Porque os filhos solitários, aquele que acha que está sozinho, são mais do que os que estão, do que tem marido, são mais do que aqueles que estão em multidão. Porque é no deserto que Deus te prova. É quando você acha que está só, quando você acha que está tudo perdido, Ele está falando. Quando você pensa que perdeu o controle, Ele está falando contigo: agora o controle está na minha mão. Quando você já fez, que você acha que é impossível, você já fez tudo, Ele está falando contigo: agora deixa comigo que eu assumo o controle. Porque Ele está falando contigo: o possível você faz, mas o impossível deixa comigo. Então somente esforça. Quando Ele diz para você: clama, é para clamar de voz alta. Não olha para a direita nem para a esquerda. Olha somente para a cruz. Porque Ele diz: mas nós somos filhos da promessa como Isaac. Nós que aceitamos Jesus, batizamos, estamos preparando para um grande encontro com o Senhor. Nós somos filhos da promessa. E a promessa lhe estende de geração em geração. Se essa promessa ela foi estendida para Isaac, ela foi estendida para mim e para você. Mas você tem que crer. Você tem que crer, meus irmãos, para que isso aconteça. Porque Ele disse: mas como estão aquele que era gerado segundo a carne? Perseguiam os que eram segundo o Espírito, assim também agora. Aquilo que está na carne vai querer perseguir aqueles que estão em Espírito, porque eles não entendem. A Bíblia fala que o que está na carne, ele vai enxergar aquilo que está na carne. Quem está em Espírito vai ver as coisas do Espírito. Então, a nossa perseguição, a Bíblia fala que era pais contra filhos, filhos contra os pais, nação contra nação, irmão contra irmão. Assim seriam os inimigos do homem. Mas nós temos que entender que nós que estamos em Cristo, isso não vai nos atingir. Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas sim contra os principados da potestade, contra os príncipes das trevas e as hostes celestiais da maldade. É nós pedir ao Senhor: Senhor, o Senhor me conhece. Como Ezequias orou ao Senhor: lembra-te de mim. E Ele vai lembrar naqueles momentos que você orou, que você jejuou, que você clamou a Ele, as obras que você tem oferecido para Ele, apresentado. E Ezequias foi assim a oração de Ezequias: lembra-te de mim, ó Senhor. Lembra das minhas obras? Às vezes, meus irmãos, a Bíblia fala no livro de Malaquias: fazer prova de mim. Nós não temos que fazer prova com Deus, mas tem momentos que Deus lembra de todas as nossas obras. Ele tem vários filhos, mas Ele não esquece de um. Tem momentos que nós vamos falar com Ele: lembra-te de mim, Senhor. Se isso que eu estou passando for da vontade do Senhor, amém. Mas se não for, envia os teus anjos para dar ordem a meu respeito.
Porque a tua palavra diz que enviaria anjo para dar ordem a nosso respeito em todos os nossos caminhos. E o Senhor, Ele está o tempo todo, meus irmãos, com os ouvidos atentos para nós. A Bíblia fala no livro de Isaías 59, versículo 1, que a mão do Senhor não está encolhida para que não nos alcança, e nem os ouvidos agravados ou que sejam tapados para que não nos ouça. Ele está o tempo todo nos ouvindo, e a mão dele está estendida ao nosso favor, meus irmãos. E aonde está a mão do Senhor, o mal não permanece. Ele pode até tentar se levantar, mas é para cair no nome de Jesus. Eu quero que você entenda nessa noite uma lição que nós temos que aprender com o apóstolo Paulo. Ele escreveu um livro de Gálatas, escreveu para a igreja de Gálatas. Ele falava na palavra dele, no livro de Romanos: se Deus é por nós, quem será contra nós? Quem diremos essas coisas, irmãos? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Se você crê nessa palavra, nessa mensagem nada vai ter poder sobre a tua vida, somente o Senhor. E quando você entende que Ele também diz em Romanos 8:28 que todas as coisas cooperam, todas as coisas contribuem para aqueles que amam o Senhor. Tem que contribuir, meus irmãos. Pastor, vai estar falando mal de mim, vai cooperar. Sabe por quê? Porque o nome do Senhor vai ser glorificado. Meus irmãos, se falaram mal do próprio Jesus, se falaram que ele estava expulsando os demônios do Beelzebul, que é o próprio demônio, e Jesus vai relatando: poderá um demônio expulsar o outro? Aleluia! Se o próprio Jesus foi caluniado, foi defamado, quem dirá eu e você? Ele diz: e vós sereis perseguidos pelas minhas palavras. Ele não falou que nós seríamos perseguidos por nós, mas sim pelo nome dele. E ele diz que bem-aventurado, brava, suricanta, área séria, aquele que quando eu vier estiver servindo. É bem-aventurado. Ei, você não está entendendo? Bem-aventurado aquele que for perseguido pelo meu nome. Grande será o galardão. Galardão significa lugar de honra. É bem-aventurado aquele que tem sede de justiça, aquele que é justo. Pastor, mas se eu for fazer dessa forma, eu vou levar desvantagem. Não pode levantar desvantagem na terra, mas no céu não. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? O que adianta você ser reconhecido na terra, mas no céu você... Louco, se eu te perder a sua alma nessa noite, o que tu tem para me dar? Se eu soar a trombeta, se o Senhor tocar a trombeta nessa noite, o que acontece? Você acha que você vai ter um encontro com o Senhor? As suas atitudes, as suas amizades, a forma de falar, de pensar, os seus pensamentos e agora, vai levar você para a glória? Ou vai te levar para o inferno? Pastor, mas meus pensamentos são somente com Deus, é por isso mesmo. Porque a Bíblia fala que Ele tem o poder de abrir cova, fechar cova. Ele tem o poder de colocar no inferno e também no céu. É Ele que tem o poder, o diabo não tem poder não, meu irmão. Quem tem o poder é Deus. Até para o Satanás tocar na minha, na sua vida, Ele tem que permitir. Ele tem o poder sobre todas as coisas, sabe por quê? Porque Ele é o Criador. Tudo que nós vemos é criatura. E Ele criou todas as coisas. E Ele jamais perde o controle. Estava vendo uma reportagem hoje na hora do almoço, falando geral sobre aqueles desastres, dessa chuva que deu em Juiz de Fora. E eu vi um moço muito humilde, simples, contando que na hora que deu aquela chuva, ele estava na cozinha preparando um macarrão. E ele sentiu algo nele, e pelo que ele estava falando, conversando, o moço era cristão e muito humilde. Ele falou assim que sentiu algo, foi para o quarto. Para quem entende, sabe quando você vai para o quarto, você vai que a Bíblia fala no livro de Marcos, Mateus: entra no teu quarto e teu pai em secreto pediu. Ele sentiu algo e foi. A mulher também é cristã. Quando foi, a mulher foi atrás. Porque a Bíblia fala que é melhor que seja dois que seja um.
E a Bíblia fala que ele vai andar lado a lado. E quando eles chegaram no quarto, eles falando que estava ele na casa, o enteado e o neto. Foi só dobrar o joelho no quarto, deu um estrondo na casa. E quando ele vai lá fora, ele vê várias casas desabando. E eles lá no quarto, ele já tinha levado a cozinha onde que ele estava, a metade da casa. Ele pulou para a janela, saiu por cima e as casas tudo descendo. E quando ele vai olhar, cadê o enteado e o neto? Foi descendo meio que negócio destroço, tudo. Aí o repórter do nada perguntou a ele: o senhor é cristão? Eu sou. E o seu neto, mas seu filho também? Não, eles não iam para a igreja comigo. Aí ele falou assim: você tem esperança de achar ele se for vontade do meu Deus? Se o Deus permitir, se Deus quiser. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder só? Às vezes não queria ir com o padrasto e com a mãe e com o avô, mas para a igreja, vai para outro lugar ir. E agora? Para onde que essa alma? Inclusive vai dar esperança. Arrepender enquanto há tempo. Todo dia eu peço ao Senhor, Pai, lava a minha alma com teu sangue. Porque é ela que tem que ser salva no último dia. Para que naquele último dia, que adianta eu pregar, louvar, fazer tudo aqui e ouvir aquela palavra: parta de mim que eu não os conheço. Nós temos que buscar o Senhor, pedir misericórdia para que chegar naquele último dia, nós ouvimos aquela voz suave dele e diz: entra bendito do vosso Pai. Então, meus irmãos, eu falo sempre com o Senhor: eu sou falho no falar, no pensar, no agir, no olhar. Lava-me com teu sangue. Lava as minhas vestes, meu olhar, minha boca, nariz. Se for para mim pecar, que o Senhor me desvia desse caminho. Estou igual ultimamente Moisés dizia: se a presença do Senhor não for, nem permita que eu vá. Quantas vezes, meus irmãos, que eu tinha arrumado para sair para um lugar e Deus não permitia de eu ir. E eu louvo o Senhor, porque é Ele que me conduz. Que o Espírito do Senhor que tem nos conduzido, meu irmão. Se nós formos conduzidos pelo Espírito do Senhor, você pode ter certeza, tudo vai dar certo. Tem coisas que eu sei que era para a morte, mas Deus foi para glorificar o nome dele. Ele permitiu eu fazer outro trajeto e o nome dele mais uma vez foi glorificado. Quantas vezes que Deus me mostrou o inimigo preparando uma cilada, mas Deus falou comigo: eu sou contigo. Ainda que passasse pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal algum, porque eu estou contigo. Quantas vezes, meu irmão, que eu lá em casa, deitado, Deus falando comigo: olha como é que estão falando de você. Eu falei: Deus, isso é fiel demais. Até dormindo o Senhor fala comigo. Então, meus irmãos, vale a pena ser fiel. Já aconteceu cada situação comigo, se eu contar para os irmãos, vocês arrepiam. Eu ia passar num lugar e Deus mostrou que era parar. E eu parei. Aquele tempo que eu parei foi o tempo que passou uma carreta arrastando mais de 16 carros. Eu estava com meu cunhado ali no carro. Deus permitiu o carro parar assim que eu nunca vi na minha vida. Cortou a aceleração que não dava nada. E nada tinha acontecido mesmo. Só joguei um óleo, um dia, o carro voltou normal. Eu falei com Deus: for o Senhor, amém. Se não for, que o mal sai em nome de Jesus. Deus somente permitiu que eu parasse ali por uns minutos. Somente para não estar naquele lugar, naquele momento, naquela hora. Deus é um Deus, meu irmão, que Ele está em todo lugar. Só que nós temos que crer. Pastor, mas ultimamente está acontecendo tanta coisa ruim comigo. Teus pensamentos. Você focou que as coisas ruins estão acontecendo somente com você. É como você colocasse que você é o problema. Quando você entender, Jesus é a solução, você é a fonte, e Ele vai te usar como uma fonte. Imagina que você é um cano. O cano sem água não vale nada, mas a água passando o cano é tudo. Jesus é a água, e para Ele passar o cano tem que estar limpo. Então tem que limpar os pensamentos que não é dele, as atitudes que não é dele, as palavras que não é dele, para que a água passe. E a água, quando ela continua passando, ela vai limpando cada vez mais. Ela vai nos purificando, porque Ele é fonte de água viva.
Ele fala que ele é um manancial que brota dia e noite. A Bíblia fala lá que ele fala para a mulher: se tu beber dessa água que eu tenho para te dar, jamais será sede. Por que muitos estão com sede? Porque não está buscando na fonte. Está bebendo uma água que todo mundo bebe. Mas quando nós bebermos essa água, meu irmão, essa vai jorrar a fonte de água viva de noite. Essa vai nos purificar. Essa vai nos santificar. Eu falo para os irmãos, meus irmãos, nós conhecemos o cristão se ele tem um verdadeiro Espírito Santo de Deus, é na hora da prova. É na hora da prova, meus irmãos. Porque muitos dizem: eu tenho o Espírito do Senhor. Porque aonde é o Espírito da liberdade, aonde é o Espírito Santo de Deus, o mal não prevalece. Ele pode até levantar, mas é para cair, é para glorificar o nome do Senhor. Meu irmão, já aconteceu cada coisa que tem hora que eu fico assim: meu Deus, eu sou tão pequeno, mas isso é grande na minha vida. Como Ele tem manifestado a glória dele a meu favor. Uns dias atrás mesmo, eu estava indo buscar minha menina na escola, coisa de segundos. Um pouquinho que eu fiquei conversando com a minha esposa, no livramento de Deus, que o moço passou atirando, e dia com o sol quente, bem da rua, o lugar que eu ia passar naquela hora, e matou o cara naquele lugar. Deus permitiu eu atrasar 5 minutos. Nunca reclama quando acontecer alguma coisa para você atrasar. Nunca reclama, Deus não agradece. Eu creio que é um livramento de Deus, que Deus está dando. Tem situação, meu irmão, não é para reclamar, não é para agradecer. Não adianta você somente conhecer a palavra e não colocar em prática. Ah, pastor, é muito bonito esse versículo, Romanos 8, 28. Ele é bonito, mas não é? Então coloque ele em prática na sua vida. Todas as coisas cooperam. Por que reclama na hora que as coisas acontecem? Por que fica lamentando? Não é para cooperar. Como é que vai cooperar se quando acontece algo você não usa para cooperar? Meu irmão, pastor, você fala assim porque não é com o senhor. Meu irmão, se você tivesse vivido o que eu já passei, eu creio que você não estava nem sentado nessa cadeira hoje. Deus já me permitiu provar, para ser provado. É coisa que o homem falava algo comigo, eu sabia que era Deus que tinha falado comigo, eu saía chorando, falando: Deus, eu sei que é o Senhor. Ninguém vai tirar isso do meu coração, que é o Senhor que falou comigo. Pode falar o que quiser, mas eu sei que isso é com Deus. Todos os meus irmãos reuniam para tentar provar o contrário, para provar que não era Deus que estava falando comigo. E ali falava, pessoas que você via que tinha título, pessoas que estavam muito tempo no ministério, mas eu falava com Deus: Deus, eu sei que é a voz que eu ouvia do Senhor. E eu falei com o Senhor: eu não vou ser envergonhado, servo do Senhor não é envergonhado. Então dá a resposta que eles precisam. E Deus trazia a resposta. Não aquilo que eu queria, mas aquilo que Deus enviava. Porque a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Eu aprendi, meus irmãos, se Deus mandou, meu irmão, até o diabo obedece. Quando Deus manda eu falar, eu não tenho quem é, quem pode ser, quem for. Eu vou falar porque Deus que mandou. Esses dias eu estava falando com minha esposa, hoje, eu observo muito. Se você não ficar esperto, não tem muitos matadores de sonhos. E o inimigo às vezes usa pessoas mais próximas de você possível. Deus me deu uma visão assim, umas madrugadas nessa aí, de uma pessoa que estava querendo marcar tudo e sair, pegar uma bolsa, uma roupa e subir. E eu fiquei assim meditando, falei com a minha esposa, e eu achando que aquilo era coisa da minha cabeça. E falei com Deus: eu creio que é o Senhor, mas confirma para mim. Passou umas meia hora, a pessoa me ligou, confirmando aquele sonho que eu tive, aquela visão. É para você entender que Deus, o que você pede Ele testifica 1, 2, até 3 vezes, se for preciso. Porque Deus, Ele não é Deus de confusão, meu irmão. Quando a Bíblia fala fazer prova de mim, é nós pedir uma confirmação por Ele. Pai, confirma comigo se é isso mesmo, se eu quero que eu faça ou falo. Só que as pessoas hoje estão tendo mais medo do homem do que a Deus.
Quantas pessoas, meus irmãos, que às vezes querem ensinar você a fazer algo que eles mesmos não fazem? Quantas pessoas que às vezes querem te dar uma lição de moral, uma moral que eles não têm? Quantas das vezes que já chegou uma pessoa perto de mim me dizendo assim, mas não é dessa forma que você educa os seus filhos? Não é assim. Eu falei, se você tem filho, não. Ah, tá. Não precisa nem para responder mais nada. Meu irmão, Jesus, ele ensinou para nós, lá no livro de Mateus 23, e os escribas e os fariseus sentarão na cadeira de Moisés, editarão a lei, mas eles mesmos não vão cumprir. Eles atam um fardo pesado, mas eles não carregam nem a palha. Fazer o que eles mandaram. O que eles mandam, eles falam na palavra, bonitinho. Faz, se estiver na palavra falando, faça o que eles mandam, está falando aqui, mas não imita eles, porque eles falam e não praticam. Meu irmão, eu não tenho teologia, não tenho bacharel, não tenho capelão, mas eu creio que eu tenho a presença de Deus. Deus não deixa eu ser enganado. Pode ser pessoas que têm qualquer tipo de estudo, vem pregar para mim e falar, está onde, meu irmão? Deus permitiu eu ir num lugar uma vez aí que era um culto de mulheres, fui com minha esposa. Escutei uma mulher que disse que é pastora, psicóloga, não sei o que lá mais, foi falar um tanto de estudo. Aí a primeira coisa que ela chegou no culto, hoje nós vamos mudar a história da Bíblia. Eu falei, o sangue de Jesus tem poder. Já repreendi, foi na hora. Aí foi pregar sobre Eva. Vamos mudar. Todo mundo conhece ela como a que trouxe o pecado. Hoje nós vamos colocar ela como mãe de todos. Aonde que está isso na Bíblia, mesmo? Depois que foi destruído do jardim do Éden, você não vê falar de Eva mais. A minha Bíblia mostra aqui no livro de Gálatas, capítulo 4, a mãe de todas aqui é Sara. Olha aqui, presta atenção. Então nós temos que tomar cuidado, meus irmãos. Nem tudo que fala Senhor, Senhor herdará o reino do céu. Olha aqui, ó. Todavia a escrava, o que era da escrava, nasceu segundo a carne, mas o que era da livre por promessa, o que se estende por alegórica, porque antes são os dois concertos. Um do Monte Sinai gerava filhos para a servidão que é Agar. Ora, Agar é Sinai, um monte da Arábia, que corresponde a Jerusalém, que agora existe, pois é escrava com seus filhos, mas a Jerusalém que é de cima e livre, a qual é mãe de todos nós. Aleluia! A promessa Deus fez e foi pagar, foi para Sara. Então nós temos que entender, os filhos que vinham de Agar era para ser escravo, para servir. O que vinha de Sara eram os livres, aqueles que obedeciam. O que vinha de Agar era carne, queria perseguir aqueles que estavam em espírito. O que vinha de Sara era aqueles que obedeciam à voz de Deus e eram filhos da promessa. E a Bíblia relata para mim e para você, mas nós, irmãos, somos filhos da promessa, como Isaac. Então a promessa estava em Isaac. A promessa estava naquele que é livre. Por que é livre? Porque obedecia. Porque é filho de promessa. A promessa está de pé para mim e para você nessa noite. E a palavra do Senhor diz: mas que diz a Escritura? Lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava herdará como o filho da livre. Então, meus irmãos, se você quer herdar, você tem que ser filho de livre. Quem que é livre? Jesus nos libertou. Tem que ser filho da promessa, filho de Jesus. E somente nós tornamos filho quando nós aceitamos Ele e arrependemos dos nossos pecados. Quando nós passamos pela água, a Bíblia relata
E o próprio Jesus, no livro de Marcos, lá no livro de Marcos, quando ele batiza, a Bíblia fala que o céu se abriu, desceu um pombo, e saiu, ouviu uma voz do céu e disse: eis-me aqui o meu filho amado, a quem me compraste de amor. Você pode olhar durante a palavra toda, o trajeto de Jesus. Somente ele ouve a voz dizer: eis aqui meu filho amado, por ele batizou. É nós entender, nós nos tornamos filhos só depois que nós passamos pelas águas. Antes, não. Antes é escravo. Antes você pode até vir. E não tem como você servir sem passar pelo processo. Tem que passar, meus irmãos. Todos nós temos que passar por esse processo. Porque a palavra do Senhor diz: ide por todo o mundo pregar o evangelho a toda criatura. Todo aquele que crê e for batizado será salvo. E os que não creem já estão condenados. Então nós temos que crer. Ah, mas pastor, eu fui batizado quando eu era bebê na igreja católica. Eles batizam o bebê. Que pecado que tem um bebê? O batismo não é a remissão dos pecados? Que pecado pode ter uma criança recém-nascida? Então nós temos que batizar para ser redimido do pecado. Porque Ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ele é o pão da vida, o grande eu sou, Emmanuel, Deus conosco. Então, meus irmãos, é o que eu falo aos irmãos: eu não sei pregar bonito, mas eu leio a Bíblia. E essa palavra, ela não volta vazia para mim e para você. Aqui Deus mostrando para mim e para você a diferença de uma pessoa livre e uma pessoa escrava. A escrava é aquele que não quer obedecer. Ele prefere ser escravo das coisas do mundo. Prefere viver o mundo do que viver para Cristo. E Jesus disse que aquele que se torna amigo de Deus se torna inimigo do mundo. O que se torna amigo do mundo se torna inimigo de Deus. Então vale a pena se tornar amigo de Deus. Ele diz: de maneira que, irmãos, somos filhos não da escrava, mas da livre. Então nós, está falando conosco aqui, nós que aceitamos Ele, nós que estamos esforçando, irmão, nós não somos perfeitos, nós estamos nos aperfeiçoando, nós que estamos buscando a santificar cada dia mais, nós somos livres. Porque se o Filho do Homem vos libertar verdadeiramente, vós sereis livres. Eu me considero livre. Às vezes eu escuto muitas pessoas virando para mim e falando: você é rico, mas eu sou mesmo, irmão. Porque depois que eu vim para a presença do Senhor, eu vi. Antes eu era pobre. Eu não sabia o verdadeiro valor das coisas. Hoje não. Eu sou rico da graça de Deus. Porque Ele disse: a minha graça te basta. Que o meu poder se aperfeiçoe em tuas fraquezas. Quando eu penso que eu estou fraco, aquele dia que eu me sinto menorzinho, aí eu me sinto forte. Porque a palavra dele se cumpriu na minha vida. No fraco ele nos faz forte. Nós temos que entender que Deus ele nos leva na nossa fraqueza, para que Ele operar através da nossa vida. E nessa noite, Ele preparou somente nós aqui para falar conosco que nós somos livres, que nós somos herdeiros. Então nós temos que crer nessa palavra para ela se cumprir na nossa vida. Nós somos herdeiro e co-herdeiro do Pai. Nós somos herdeiros da promessa dele, meu irmão. Qual é a promessa dele? O que está de Gênesis, Apocalipse, a palavra. Qualquer versículo da Bíblia aqui que você profetizar, crendo, vai acontecer. Eu não sei o que você precisa. Abre a tua Bíblia e fala com Deus: Deus, fala comigo. Onde eu tenho que buscar, onde eu tenho que me libertar, onde eu tenho que fazer para mim mudar a situação que eu estou. Meu irmão, tem esse negócio, eu falo para muitas pessoas, tem esse negócio que Deus vai me dar uma palavra, a palavra já está pronta. Basta nós abrir a Bíblia, meditar nela, orar e jejuar, e Ele fala conosco. Deus somente vai dar algo para mim e para você, algo que não está aqui. O que está aqui Ele já deu. Está pronto. O céu se abriu, o véu foi rasgado. Não tem impedimento nenhum que te impede você de falar com o Pai. O que impede nós de falar com Ele é nós mesmos, as nossas atitudes. O que afasta o homem de Deus, Deus não afasta do homem, o homem afasta de Deus por causa do pecado. Isso que nos afasta de Deus. Mas quando nós entendemos que erramos, como Davi diz: pequei contra ti, contra o céu, não sou digno, entender que nós não somos dignos, mas é pela misericórdia.
É falar com Ele: Pai, eu tenho dificuldade nessa área, me ajuda, porque a Tua palavra diz que o Senhor é o nosso ajudador. É você dizer para Ele: Pai, eu deitei e me acordei porque o Senhor me despertou. É você confiar na palavra dele. Eu não sei o que você está passando hoje, mas a palavra dele vai nos dizendo assim, que o choro pode durar uma noite, mas a alegria é pela manhã. Você crê nessa alegria amanhã na sua vida? Se você crer, vai acontecer, meu irmão. O impedimento já foi quebrado através da palavra. A palavra tem poder, tem mais poder que o feiticeiro, mais poder que o macumbeiro. Ela tem mais poder do que tudo, do que o mal que se levantou, porque a palavra não é minha, mas só de Deus. O que é meu não vai te mudar nada, mas a palavra de Deus transforma nessa vida. Deus, que através da tua palavra, que foi ministrada neste altar, que ela possa se cumprir na minha e na vida de cada um que entrou por essa porta. Em cada lar, em cada família, trabalho, projeto. Meu Deus, que a palavra do Senhor possa entrar nos nossos corações, meu Pai. Como o salmista diz: guardei a tua palavra na tábua do meu coração, para que eu não peguei contra ti. Que a palavra do Senhor possa, meu Pai, entrar, meu Pai, no nosso pensamento, nos nossos corações. Que ao abrir a nossa boca, Pai, que nós não falamos de nós mesmos, mas sim do Senhor. Porque a tua palavra diz em Gálatas: eu sofro dor de parto até que Cristo seja formado em nós. Pai, eu não sei qual é a dor que cada um tem sentido, mas que Cristo seja formado na mente, no corpo, na alma e no espírito, sobre cada vida. Porque o apóstolo Paulo vem nos dizer em 1 Coríntios 2,16, que aquele que conheceu o Senhor para instruir, mas nós temos a mente de Cristo. Nos deu a mente de Cristo, Pai, que sabe perdoar, liberar o perdão. Que os pensamentos que não foram do Senhor bata de retirada em nome de Jesus. Que toda palavra, Pai, que não for do Senhor, Pai, que ela não se transforme em semente contra nossas vidas. Porque a nossa semente, Pai, é o Senhor Jesus Cristo, que já derramou o sangue na cruz do Calvário, por todos nós que cremos nele. Porque as obras da carne são manifestas, as quais são prostituição, impureza e lascívia, idolatria, feitiçaria, inimizade, porfia, emulações, iras, pelejas, dissensões, heresias, inveja, homicídio, bebedeiras, glutonarias, e essas coisas, a estas acerca das quais eu declaro, como já antes vos disse, que os que cometem as tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas o fruto do Senhor, meu Deus, é o Espírito, que é caridade, gozo, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fé, mansidão, temperança. Contra essas coisas não há lei. E os que são de Cristo crucificaram a carne com as suas paixões, das suas concupiscências. E se vivemos em Espírito, andamos também em Espírito. Não sejamos cobiçosos, nem vangloriosos, irritando uns aos outros, invejando-nos uns aos outros. Meus irmãos, que essa palavra entre na nossa vida, que nós possamos buscar uma mente de Cristo. Pedir ao Senhor que aquilo que nós não conseguimos fazer para nos ajudar. Eu não sei se foi aquilo que os irmãos queriam ouvir, meus irmãos, mas essa palavra o Senhor colocou no meu coração nessa tarde. Eu tinha meditado em outro livro, mas o Senhor me colocou para me ministrar essa mensagem. E ela falou muito comigo. E eu creio que falou com os irmãos. Deus mostrando para nós que nós somos livres. Então o que está impedindo nós de chegar, se é chegar até Deus, é nós mesmos. O que está impedindo nós de buscar Ele é nós mesmos. O que está impedindo as bênçãos de ser derramadas é nós mesmos. Porque a palavra do Senhor vem dizendo: buscar e Ele me acharei quando buscar em todo o vosso coração. Amém? Que Deus abençoe aquilo que eu não pude expressar para os irmãos, que o Espírito de Deus possa expressar em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Assim eu agradeço a minha amiga a oportunidade em nome de Jesus. Glória a Deus. Hoje está passando a oportunidade do pastor José para encerrar o culto em nome de Jesus, fazer aquilo que o Senhor colocar no coração dele em nome de Jesus. Receba o céu do Senhor com palmas em nome de Jesus.
Bendito seja o nome do Senhor nosso Deus. Amém. Neste momento de unidade, quero saudar a igreja com a gloriosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Amém. É momento de agradecer a Deus. Aleluia. Graças a Deus. Importante as coisas de Deus. Não fazemos bem o cálculo quanto é importante na nossa vida. Amém. O momento agora, de verdade, é para encerrar o trabalho. Glória a Deus. De glória a Deus. Mas encerrar a verdade aqui e continuar na presença do Todo-Poderoso. Amém. Glória a Deus. Vou ler um verso aqui que está escrito em Pedro, no capítulo 1, Amém. verso 15. Aleluia. Louvado seja Deus. Glória a Deus. Aleluia. Somente para agradecer a Deus a bênção que Ele tem derramado na vida do teu servo, nosso pastor, que mandou uma palavra maravilhosa. Glória a Deus. Mas começando, todos encontraram? Amém. Mas começando aquele que vos chamou, sede vós também santo em toda a vossa maneira de viver. Glória a Deus. Porque está escrito, sede santo porque eu sou santo. E se invocais, pois, por Pai, aquele que aquele que separação de pessoas julga segundo a obra de cada um. Andai em temor durante o tempo que é da vossa peregrinação. Deus fala para nós andar em temor, em santidade, durante esse tempo que aqui nós estamos passando. Então, a única coisa que nos resta é agradecer a Ele a bênção que Ele nos tem derramado e pedir a Ele que Ele toque em nossos corações a cada momento, dá-nos a Tua presença, porque se tivermos a presença de Deus, nós vamos fazer aquilo que o Senhor quer que nós façamos. Glória a Deus, aleluia. Mandade. Glória a Deus. Resta é agradecer o Senhor. Glória a Deus. Hoje é um momento muito importante. Aleluia. Louvando o Senhor e bendizendo o seu santo nome. Glória a Deus. Ó Pai glorioso e santo. Neste momento eu quero te agradecer por tudo que o Senhor nos tem colocado nessa noite, neste dia, Senhor, dentro do nosso coração. Porque a palavra que o Senhor mandou falou muito comigo. Glória a Deus, aleluia. E por isso te louvo e te engrandeço, Pai. Que o Senhor permita que o teu Espírito Santo esteja sempre sobre o teu servo, nosso pastor. E assim com toda esta igreja, aleluia, com toda a sua família, ó grande Deus, aleluia. E por isso te louvamos, em nome do Senhor Jesus Cristo. Glória a Deus, aleluia. Que o poder de Deus, a comunhão do Espírito Santo, a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, esteja em nossa frente, esteja em nossos corações e em toda a nossa vida, hoje e para todos sempre. Amém. Glória a Deus. Eita. Glória a Deus.
Santo Deus.